Alexi Pereira. Cara, o Poatan ele já conquistou um lugar dele no top do MMA mundial, né? Eu acho que não tem ninguém que não conheça o Poatan no mundo dos esportes ali, das lutas e que não respeite ele como atleta. A galera fala que, assim, a mídia mais... Ó, mais um... Ó, tricotando. Assim, supostamente. O... Mas é isso mesmo, tipo assim, a galera aqui da mídia especializada... Bota o vídeo aí pra gente, quando a gente tá falando do Poatan. Eu só acho que hoje a gente tá se interrompendo muito no que a gente tá falando. Tu acha? Eu acho. Em que sentido? A gente tá falando uma coisa e, tipo, outras coisas. Pode O pobre do meu amigo Ayrton tá toda hora sendo cortado. Desculpa, Ayrton. Perdão. Estou sempre na luta pelos fracos e oprimidos. Pode. Mas tu oprime os fracos. O cara errou meu nome, a outra me chamou de fraco. Eu te oprimido agora. Tá sendo humilhado ao vivo. Exatamente o que eu falei. Mas é isso aí, galera, né? Mas nosso especialista de MMA aqui é o fácil. Foi com esse cara a luta? A mídia especializada fala que o Poatan, tipo assim, tá... Porque assim, o contexto, né? O Poatan começou no UFC no peso médio, né? O que alavancou ele foi a rivalidade dele com a Adesanya, né? O Israel Adesanya, que é o cara que... Tipo assim, depois do Anderson Silva no peso médio, é o segundo maior lutador da história do peso médio. Né, um cara muito bom, tem toda a questão midiática e além de ser um cara muito bom tecnicamente. E antes o Adesanya entrou primeiro, né, migrou primeiro pro MMA e os dois são do kickboxing. No kickboxing o Alex Pereira tinha ganhado duas do Adesanya. Então tinha essa rivalidade lá. Então, e aí veio pro MMA, o Poatan ele foi alavancado pela rivalidade. Ele entrou no UFC, fez 2 ou 3 lutas e já foi catapultado pro cinturão. Tipo assim, fez um caminho bem mais rápido do que de costume. Tanto que o Poatan, estamos em 2024, o Poatan tem mais ou menos 3 anos só de UFC. E já, ele é recordista, né? Que nos últimos 5 meses ele ganhou 3, né? E aí o que acontece? Aí ele foi catapultado ao cinturão, ganhou da Adesanya, abriu 3-0 na Adesanya, só que acabou perdendo a revanche. Houve uma revanche imediata, muito pelo Adesanya ser um campeão dominante, ter limpado a categoria. E aí fizeram a revanche e o Adesanya finalmente conseguiu realizar o sonho dele de ganhar do Poatan. Depois de 3 derrotas? E aí o Poatan decidiu subir pro peso meio pesado. Né? Que lá no meio pesado o corte de peso é menor, né? A diferenciação de 9 quilos, então... O cara fica mais confortável, não tem que ficar perdendo peso em cima da hora, né? Não vai tão seco assim, né? Porque o cara perde... O cara se desidrata para alcançar o peso, né? E aí lá no meio pesado, ele fez uma luta com um cara que era ele só enfrentou ex-campeão. Até essa luta ele só tinha enfrentado ex-campeão no peso meio pesado. Ele enfrentou o Jan Blachowicz e ganhou numa decisão dividida. Aí depois enfrentou o Jiri Prochazka, valendo o título que tinha ficado vago pelo Jamal Hill, que ele tinha se machucado. Aí depois enfrentou o Jamal Hill e aí e ganhou. E aí essa foi a terceira defesa de cinturão dele, né? Aliás, desculpa, antes dessa luta com o Khalil Rountree, ele tinha defendido de novo com o Jiri Prochazka, que era o que ele tinha enfrentado quando ele ganhou o cinturão. Foi recente, né? Ele foi recente. E aí qual é o contexto mais ou menos da coisa? Porque tu até perguntou no off aqui, por que o Poatan enfrentou esse cara? O que acontece? O Poatan mais ou menos salvou o ano do UFC. Tipo assim, no UFC 300 Que foi quando ele ganhou do Adesanya? Isso. Não, no UFC esse ano, 2024. Ah, tá. O UFC 300 era pra ser o grande evento do UFC, né? Porque eles comemoram em... Não. Do 300 ele ganhou daquele cara que ficou fazendo assim, né? O Jamal, na verdade. O UFC 300 era o grande evento do UFC, então eles fizeram um card muito top e tal, mas não tinha uma luta principal, assim, chamativa. O plano deles era ter o McGregor e tal, e o McGregor nem voltou ainda, desde a vez que ele quebrou a perna, ainda não voltou, tá na promessa de que vai voltar. E aí o Poatan salvou o evento do UFC 300 com o Jamal Hill e venceu lá. Aí o que acontece? Aí teve um evento do McGregor depois, foi anunciado tudinho, e quando chegou na primeira entrevista coletiva pro evento do McGregor, a luta caiu. Aí ele salvou de novo. E aí salvou de novo com 2 semanas, ele pegou o evento faltando 2 semanas. E aí... Vai morar ou não com o seu Dana White?
sábado foi outro evento que ele salvou, porque até então era para ser o Ilia Topuria junto com o Max Holloway. Só que essa luta precisou ser deslocada para um UFC lá em Abu Dhabi, e aí tava sem luta principal para esse UFC. E aí o Poatan salvou de novo o evento. Então, tipo assim, ele tá com muita moral, e ele já foi campeão de 2 categorias, e ele tá pensando, né, tava flertando com isso, e agora ele já realmente tá falando isso de subir pro pesado e ser o primeiro triplo campeão da história do UFC. Pra você, que até agora não entendeu o que o Ayrton faz aqui, é isso que ele faz. Ei, palmas. Palmas, porque eu consegui entender claramente. Vou assinar o canal Combate. Pô, aí tu não vai assistir o UFC lá, então, infelizmente. Ah, não, É verdade, não, canal que o Combate, UFC não. agora tá É o Fight Pass. Pô, na minha época era canal Combate. É bem mais barato. Mas é Na isso, minha cara. época Acho que era o Rod Lima. ficou muito bem explicada a trajetória do Poatan aí. Acho que ele conseguiu ganhar o espaço dele. É um cara de poucas palavras, mas é um cara Só fala chama. é bem incisivo quando ele fala. Divo. E ganhou o respeito de todo mundo. Já fez o nome dele. Acredito que não tem Em mais pouco tempo, como né? ele destruir alguma coisa, porque, a não ser, lógico, todo mundo tem essa possibilidade, mas eu digo assim, que a carreira dele já está estabelecida. Se ele parasse hoje, ele já seria um grande nome do MMA, né? Assim, tipo, falando dessa luta em si, era uma luta que a galera tava dando como vencida, né? Porque, por exemplo, tá aí até o ranking dele, 8º, né? E a galera que é mais hardcore e tal, queria muito que ele enfrentasse o Ankalaev, que é um cara do wrestling, luta agarrada e tal, e que a galera quer ver o Poatan se testando contra um cara que leva a luta pro chão. A galera fala muito dessa questão, pô, mas o Poatan não enfrentou ninguém. O Jan Blachowicz, que foi o primeiro que ele enfrentou no meio pesado, o Poatan ganhou por decisão dividida e era o cara da luta agarrada. E o Adesanya, quando tentou subir pro meio pesado para disputar com o Blachowicz, quando o Blachowicz era campeão, tomou um amasso dele. Ou seja, o Poatan ganhou de quem amassou o antigo rival dele, né? E aí a galera tava esperando que essa luta fosse fácil. E o Kalion Rountree ganhou os 2 primeiros rounds. Era o cara que deu disparado mais trabalho pro Poatan. Terceiro round ali, o Poatan começou a crescer. Só que era um cara que ele nunca lutou 5 rounds. É o perigo do azarão, né? O Rountree tava ganhando na questão da velocidade, ele tava encaixando os golpes. Ele contra-atacava sempre com 3 golpes, muito rápido. Mas o Poatan é muito experiente, então, tipo assim, ele absorvia golpes com movimentos e tudo mais, e quando chegou no 4º round foi uma aula, bicho. Tipo assim, quem puder ver essa luta completa, porque, tipo assim, ao vivo, cara, foi uma parada muito emocionante. Até o narrador, né, que é o... Pô, me fugiu o nome dele agora. Narrador do Fight Pass. Ele se emocionou, pô. Tipo assim, tem até o vídeo dele, né, a galera gravando lá, enquanto ele estava narrando, ele bate na mesa, fica em pé. Então, tipo assim, pelo contexto da luta, que foi uma virada, pô. Entendeu? Então, tipo assim, o Poatan fez uma luta, assim, histórica, pô. E aí, depois da luta, o mundo do MMA praticamente todo se rendeu ao Poatan. Menos o Jamal Hill. E o Na verdade, o brasileiro- Jamal, ele tá... Foi mal. Mas o Jamal, ele tá querendo vender já a próxima luta, né? É isso. O brasileiro, eu acho que no UFC, faz tempo que eu não acompanho, né? Mas já teve ali Anderson Silva, Vitor Belfort, uns caras ali, tipo, que chegaram, né, no topo. E cara, eu gosto muito, é muito bom ver brasileiros, assim, despontando em esportes que não são tão, vamos dizer, tradicionais. São tão populares no Brasil, sei lá. Qual deles ele pode, Na verdade, ele pode eu se acho que o MMA encaixar. ele ainda tem... Ele é um esporte que ainda sofre muito preconceito. Ainda é muito acho nichado eu ainda. acho que assim, hoje em dia, eu lembro que antes, quando a gente tinha esse jogador, quando tinha a Globo tinha os direitos também, né? Tipo, se reunia todo mundo 11 horas da noite pra assistir a luta do José Aldo. Sim. Pra assistir a luta. Eu acho que fica um pouco distante, assim. Eu gosto de assistir as lutas, mas eu não tenho esse coisa de assistir. Não é fã, né? Não, eu digo, tipo, não é uma coisa que a gente tem tanta facilidade pra assistir entendi, hoje em dia, entendeu? Apesar de ser até mais acessível que o combate, por exemplo. Só que, querendo ou não, aquilo que a gente falou até quando a gente estava Guga. né, a questão do veículo que transmite tal evento. Ajuda a popularizar o esporte. Por exemplo, o Guga foi muito catapultado porque ele passava em televisão aberta, passava na Manchete, passava na Globo. Então, o UFC hoje em dia é um esporte nichado. Ele tá... O UFC não é um esporte, o UFC não é esporte, é MMA, né? Mas é uma organização que tem os seus eventos nichados, de certa forma. Mas interessante que a galera pensa que o Brasil está em baixa. Os 2 lutadores mais populares do UFC atualmente são os brasileiros.
que é o Poatan e o Charles do Bronx. São caras que lá fora são fenômenos de popularidade, fenômenos de vender. Eu acho que o mundo das lutas, ele vive, não só no mundo da luta, cara, é porque assim, o futebol ele é uma prateleira acima de todos os outros esportes aqui no Brasil. Mas eu vejo assim, que o brasileiro, ele ainda tem muita dificuldade de apoiar o brasileiro. O cara, se ele vê alguém se destacando num esporte que ele pratica, ao invés dele incentivar, ficar feliz porque aquele atleta está se destacando, parece que ele fica com raiva do cara porque o cara está se destacando. Eu acho que depende. Enquanto o gringo, mas eu te digo na luta, exclusivamente na luta, enquanto o gringo, vou te dar um exemplo do jiu-jitsu. Eu sou praticante de jiu-jitsu há 15 anos e eu sei que existem brasileiros manauaras que aqui eles, em Manaus eles não têm valor algum, tipo, as pessoas não valorizam eles, mas lá no exterior um gringo paga 200 conto para assistir um workshopzinho com ele. É por causa da cultura esportiva, né? O Brasil querendo ou não é um país que, apesar de respirar futebol, apesar de respirar futebol, não é um país que tem a cultura esportiva. A gente vê nas Olimpíadas e tal, que aí o brasileiro vai se ligar em outros esportes e tudo mais. Mas no geral é aquilo que a gente sempre conversou, até quando a gente citou o Google novamente. Que o brasileiro, e até o Ayrton Senna... O brasileiro torce pra quem tá ganhando, né? Mas aí... Mas é bem isso mesmo. A gente falou aqui dessa parada do pouco do brasileiro não apoiar o brasileiro. Tu acha que não rola essa parada? Eu acho que não. Eu acho que quando um brasileiro se acende assim no esporte dele, não sendo no futebol, eu acho que ele tem mais chance de, vamos dizer, do povo abraçar ele. Mas isso quando ele já tá no raio. Acho que ele só tem que caminhar o triplo, o quádruplo para poder chegar nisso. Mas eu concordo com a Vitória. Não há essa questão de tipo assim, não gostar do cara. Pode não gostar, pode não gostar da figura, por ter uma opinião, alguma coisa assim, mas a galera apoia. Eu acho que sim. Discretamente. Principalmente, eu acho que é justamente essa questão da visibilidade. Por quê? Nem todo mundo gosta de esporte. Sim. Ao meu ver, as pessoas que acompanham esses esportes menos hypados aqui no Brasil é a galera que já gosta de esportes e tá lá acompanhando, sempre procurando assistir. Então eu acho que quando vamos dizer, um esportista, um atleta, ele fura a bolha, aí eu acho que o brasileiro dá uma abraçada. Eu acho que o meu comentário ele foi um pouco mais interno. Assim, pode ser também, do ponto de vista, né? De quem tá no meio da galera que realmente... Porque, no meio, infelizmente, existe muita falta de apoio. Assim. No meio é muita competitividade, né? Então, tipo assim, enquanto a galera tá no mesmo nível, a galera quer ultrapassar o que tá do meu lado aqui. Por exemplo, se o Samuel, a gente tá competindo no mesmo esporte, por um mesmo nicho, e aí a gente tem que tentar se destacar, então, acontece... Eu acho que depois você explicar, realmente ficou um pouco mais claro. Tipo assim, quem tá de fora não vai deixar de apoiar o cara, né? Mas quem tá no interno ali. Dentro é diferente. Né? Outra coisa sobre a questão da visibilidade, o UFC, a Globo acabou rachando com o UFC, né? Tipo assim, meados de... Pois é, tava indo bem pra caramba, né? Mas é muito por conta, porque, tipo assim, acompanhavam muito, teve uma alta e aí teve uma mini baixa. Tipo assim, meados de 2017. Porque o Anderson Silva parou de lutar, assim, alto nível, mais ou menos assim. O Anderson Silva, José Aldo, foi em meados de 17 e 18. E aí houve uma baixa porque não tinha tanto brasileiro se destacando, assim, não mediaticamente, né? Até tiveram campeões, tipo, teve a Batistaca, chegou a ser campeã do UFC nessa época e tudo mais. Só que aí tava em baixa. A Amanda também. Amanda era... Os patrocinadores trataram. Isso, a Amanda também. A Amanda é um exemplo também, que aqui no Brasil ela é citada, conhecida de certa forma, mas lá fora ela é muito gigante. E aí isso tá meio que se invertendo agora, com a ascensão do Poatan, principalmente do Poatan, né? O Charles do Bronx, ele é muito popular, mas assim, esportivamente ainda tá faltando um resultado, ele tá caminhando de novo para recuperar o cinturão. Mas aí já há conversas do UFC voltar a ter parceria com a Globo pro ano que vem. Há essa... Sabe qual é o nome daquela atleta do UFC, que é o sobrenome dela, Dumont? Sei, a Norma Dumont. A Norma Dumont, ela tem uma irmã que ela trabalhou com a gente na época que eu fiz a gestão de uma empresa dos Estados Unidos que era de esporte, que é a Nayane Dumont. E ela começou a ir pro MMA também, e daqui a pouco vocês vão ver a Nayane aí despontando. Um abraço. Espero que eu achava que a gente ia ver ela aqui no Red Street. A gente pode ver também, quando a gente for visitar ela, se eu não me engano, ela é de Curitiba.
A gente tinha até conversado sobre, né? A gente acabou esquecendo de abordar. Teve o UFC na Esfera, né? Algumas semanas atrás. E tiveram 2 manauaras lá lutando, né? No último sábado também teve, né? Teve o José Aldo, né? Mas assim, tiveram 2. O José Aldo tá bem cansadito já, né, bicho? Que foi lá na. A luta do José Aldo foi uma coisa meio esquisita ali, do cara só amarrando o jogo. Se tivessem regras diferentes ali, ele tinha ganhado. Mas enfim, para mandar salve para 2 manauaras, né? Tipo assim, que ganharam. O Diego Lopes, né? Que é um manauara radicado no México, mas ele é daqui de Manaus, do Mutirão. Mandou muito bem, ela estreou perdendo para uma outra brasileira, mas se recuperou. Ganhou da mexicana no evento que homenageava o México, que ganhou muito bem. Então, tipo, é muito importante a gente ver também, assim, e como uma das nossas propostas é valorizar o esporte manauara, então a gente fez essa menção aí que é importante. O esporte, ele é uma ferramenta social muito grande, né? Além dele manter as pessoas com esperança de que elas podem mudar de vida e a vida da família, porque a verdade é que nem todo mundo tem acesso a estudo. Nem todo mundo tem acesso a uma escolaridade boa, muita gente tem que deixar de estudar para trabalhar, para botar comida dentro de casa. É uma realidade do brasileiro e do manauara, com certeza. E o esporte, ele deixa as pessoas longe de muita coisa errada e mantém as pessoas com um sonho vivo, né, cara? De poder mudar a vida da família delas através daquilo ali. E é muito bom a gente valorizar essas pessoas que realmente estão fazendo a diferença e carregando a nossa bandeira por aí, né? É verdade. E aqui no norte e aqui no Amazonas, Manaus, também a gente sabe da dificuldade que é, né? Você engrenar como realmente um atleta de ponta, um atleta top 1 mundial. Então, né, essa galera aí que está representando tanto o Brasil quanto o Manaus, e nós que gostamos de esporte merecem aí tudo de bom. Acho que o Ayrton falou exatamente o que eu gostaria de falar e o que a gente gosta de falar sempre, né? O objetivo disso aqui é dar um exponencial pro esporte amazonense, né? Então, quanto mais a gente puder falar de manauara, quanto mais a gente puder falar de amazonense, de pessoas que estão por aí, a gente vai sempre falar mesmo e valorizar. Vamos passar pro próximo bloco, que a gente tá sendo coagido.